E vai comidas e comidas, eu sei que sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já deram conta, hoje é dia de retrospectiva do ano de 2019. Hoje vamos estar a mostrar e a relembrar os acontecimentos mais importantes que tiveram esse ano. Claro que 2019 não foi bom para muita gente, mas também não foi o pior para o outro restante. Então vamos aproveitar nesses pequenos minutos que nós temos para nos relembrarmos de tudo que aconteceu em 2019. Não vou conseguir propriamente dar as datas dos acontecimentos, mas vamos estar aqui mostrar eles por ordem cronológica de acontecimento. Mas se você achar que faltou algum acontecimento, se o acontecimento X não está na data prevista, então por favor deixa nos comentários, não esqueça de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo para todo mundo relembrar o que aconteceu em 2019. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. E o ano de 2019 começou já de uma forma assim bem radical, onde o presidente J-Lo já tinha começado o ano com exonerações. E essas exonerações de certa forma causaram problemas que nem sequer ninguém tinha alguma vez pensado e alguma vez acontecido aqui em Angola. Aonde então a ex-ministra exonerada Vitória da Conceição, que era ministra da Ação Social, depois de ficar a saber da sua exoneração, acabou por se disparar e tentou o suicídio. Mas felizmente ela se encontrou bem e sobreviveu, mas claro que ficou a tensão aí, todo mundo a pensar o que poderia ter acontecido. Ainda bem no princípio do ano houve as eleições no Congo, no nosso vizinho aqui, onde Félix Tshisekedi se sagrou presidente do Congo, isso bem no princípio do ano. E houveram alguns casos na sua própria eleição. O governo havia cortado a internet no país inteiro por causa das eleições, e depois das eleições houve grande tumulto porque muita gente havia informado que havia a possibilidade de fraude, e as organizações que falavam que havia fraude era a Igreja Católica e os representantes da União Africana. E no final foi provado que na realidade ele realmente ganhou, e assim foi empossado o presidente do Congo, Félix Tshisekedi. E ainda assim, em 2019 tivemos um dos maiores casos de racismo interpretado pela polícia portuguesa, onde espancaram angolanos lá em Portugal. E foi um ato de racismo que viralizou muito nas redes sociais angolanas e não só, pela discussão do que era ou não era racismo. E foi provado que o desempenho da PSP, nesse caso, foi o mais negativo possível, mas muitas organizações acabaram por defender que não era racismo, mas sim um mau procedimento da polícia. E lá nos meados de março houve o anúncio da subida do preço do passaporte, que passava de 3.000 kwanzas, que era anteriormente, e passou para 30.000 kwanzas o passaporte pessoal. Claro que gerou muita comoção, muita gente discutiu, mas não adiantou nada, e a partir de agora, depois de 2019, começou a ser comercializado o passaporte angolano a 30.000 kwanzas. Ainda esse ano que tivemos a grande confirmação da construção do ANGOSAT 2. Depois da perda que nós tivemos do ANGOSAT 1, foi confirmado a construção do ANGOSAT 2. Isso na França, que estaria a princípio em órbita em 2021. Mas depois houve uma outra alteração nas datas e a data de previsão de estar em órbita ficou para 2022. Ainda esse ano também tivemos um dos grandes acontecimentos e grandes movimentos nos tribunais nacionais, que começaram a ver líderes angolanos a irem lá prestar depoimento e prestar esclarecimentos. E uma dessas primeiras pessoas a se fazer presente ao tribunal foi o antigo governador da cidade de Luanda, o general Higino Carneiro, que foi acusado de vários crimes, como associação criminosa, lavagem de dinheiro e muito mais. E ele se fez presente, respondeu a tudo e ainda aguarda para saber como vai ficar o seu próprio caso. E como tudo não foi flores esse ano, houve muitos momentos tristes. Um desses momentos tristes com certeza foi a morte do cantor Phil Jr., que era integrante dos Dream Boys. A morte dele deixou todo o povo angolano com sentido e sentido mesmo de coração. A causa da morte foi um acidente de viação onde ele não conseguiu sobreviver e estava no carro com outros parentes que tiveram ferimentos de leve. Mas
Fio Júnior não conseguiu sobreviver e morreu na hora. E, consequentemente, quando foi o seu enterro, houve uma das maiores invasões de cemitérios na morte deste grande artista, onde muita gente foi lá para prestar a sua última homenagem, mas com certeza não foi da melhor forma e acabaram por cometer atos de vandalismo e outros crimes maiores, mas por se tratar de uma população ensandecida, não deu propriamente para imputar crime a ninguém e as pessoas tiveram que se sacrificar e voltar a organizar e reorganizar o cemitério depois daquele óbito. Uma das maiores presenças em 2019, com certeza, foi a presença do presidente de Portugal, Manuel Rebelo de Sousa, que ficou apelidado em Angola como Ticelito. Marcelo Rebelo de Sousa, quando esteve em Angola esse ano, deu uma aula de humildade. Sendo ele presidente, não viu nenhum problema em sair pelas ruas como uma pessoa normal, cumprimentar as pessoas, tirar foto, conversar e muito mais. Marcelo Rebelo de Sousa foi, com certeza, uma das figuras internacionais mais bem-vindas em Angola. Como tem sempre casos de traições todos os anos, um dos maiores casos de traições que teve aqui esse ano, em 2019, com certeza foi o caso da Anelka, Henrique e Hugo, aonde se tratava de uma jovem que tinha o seu namorado fixo, que havia deixado a esposa para ficar com ela, e quando esse senhor já não tinha mais como sustentar a jovem resolveu ir procurar consolo a quem poderia lhe sustentar melhor. E com certeza já sabe o que aconteceu, todo mundo se lembra, onde houve até ameaças de morte, mas acabou por não acontecer coisas piores, porque em conversa da Anelka e o Henrique houve gravação e o plano de se assassinar o próprio Hugo, que era o coordenador no caso. Um dos maiores desastres de 2019, infelizmente, aconteceu aqui em África e muito perto de nós, com os nossos irmãos moçambicanos. O ciclone Idai fez um dos maiores estragos de 2019, não tem como nós nem negar, nem sequer olhar ou esquecer algo terrível que aconteceu em 2019. Nós podemos ver que foi um dos maiores desastres, tanto é que o povo angolano também se mobilizou e se consciencializou para poder ajudar os irmãos moçambicanos. E conseguimos sair daqui e conseguir ajudar os irmãos moçambicanos para poder superar esse grande problema que foi enfrentar o ciclone Idai. Mas de desastres não ficamos só com as causas da natureza. Tivemos também causas humanas a provocarem desastres sem conta, aonde no meio do mês de março vimos os assassinos a entrarem na escola de Suzano, em São Paulo, no Brasil, e a matarem alunos, professores. No final do ato, os próprios assassinos acabaram por tirar a própria vida. Com certeza também foi um dos piores desastres que já tivemos, principalmente causadas por mãos humanas. Ainda em desastre, tivemos também o caso do desabamento da creche na Nigéria, que matou muitas crianças, mais de 90 crianças foram mortas por causa deste desabamento e foi uma dor inconsolável. Então, para terminar já os desastres, não podemos terminar sem falar do caso da zungueira Júlia, que foi assassinada no Rocha Pinto pela Polícia Nacional. A comoção foi de tal maneira e toda a consequência desse problema gerou também um problema maior e houve muita gente a falar sobre a situação, onde o marido que a zungueira Júlia deixou recebeu aí um monte de proposta de emprego, até da Polícia Nacional e muitas coisas mais. Mas nenhuma das coisas que foram apresentadas, nenhuma das coisas que foram deixadas poderá tapar o buraco que essa mãe guerreira deixou naquela família, que foi uma perda mesmo irreparável.
Lá no meado do mês de abril tivemos então o show dos SSP, que foi um dos maiores shows já feitos aqui em Angola, onde o SSP, que é um dos grupos ou um dos maiores grupos e pioneiros do hip hop em Angola, conseguiram encher a Bahia para comemorar os 28 anos de carreira. Ainda assim, tivemos o nosso governo a disponibilizar 200 milhões de dólares para poder ajudar os problemas da seca no Cunene. Com certeza não foi o máximo que se fez, mas foi o que se fez de momento. E também houve muito alimento que foi enviado para o Cunene para poder combater a seca. Houve também envio de material para o mesmo combate da seca. Ainda esse ano tivemos grandes avanços da tecnologia e do conhecimento do espaço aonde nós nos encontramos. Pela primeira vez foi tirada a primeira foto de um buraco negro que se pode ver de forma um tanto quanto nítida. Foram precisos 8 super telescópios para conseguir encontrar essa imagem e lhe trazer de forma nítida para podermos saber como é realmente um buraco negro, algo que apenas havia sido estudado por cientistas do passado. Em 2019 conseguimos encontrar uma foto para ele. Como não podia deixar de ser, em 2019 ainda teve mais exonerações do presidente João Lourenço, onde ele exonerou os conselhos da Sonangol e da EPAU. Porque, já sabemos que havia muitos problemas nos dois setores e com essas exonerações, de certa forma, veio resolver alguns problemas. E em 2019, uma das maiores séries mundiais chegou ao fim. Falamos propriamente de Game of Thrones, que teve até alguns vídeos aqui no canal, onde nós falamos de como foi esse final, o final mais odiado de sempre depois de Lost. Mas mesmo assim, Game of Thrones não perdeu a majestade como a melhor série de sempre. Mas com certeza a última temporada foi a pior de todas da série. Foi ainda esse ano que nós tivemos também o caso resolvido do Conselho Nacional de Carregadores, onde o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, foi condenado a 12 anos ou 14 anos de prisão depois de ter sido acusado e culpado, julgado pelos crimes de desvio de verbas do Conselho Nacional de Carregadores. Também esse ano tivemos a notícia do afastamento da deputada Tizé dos Santos do MPLA. Tizé dos Santos ficará de fora nos próximos 2 anos da vida em geral do partido do poder. Um dos maiores problemas no meio da juventude em 2019, com certeza, foi a situação da Jarda. E tivemos muitas irmãs a perderem a vida por causa de Jarda. Jarda encheu o rabo. E uma das situações de muito medo que muitos fãs de Kuduro tiveram durante esse ano foi a situação da Samara Panamera, que quase perdeu a vida por causa das jardas, porque houve complicações no enchimento que ela meteu no bumbum para lhe deixar mais largo, mais aumentado, e ela quase perde a vida por causa dessa brincadeira. Depois de ter passado dessa situação, Samara Panamera ganhou muito juízo e agora ela é ativista contra esse tipo de atitudes, se jarda. Esse ano tivemos ainda a prova de hackers angolanos, onde os hackers invadiram sites públicos, sites de empresas como da Sonangol e do Quero, e também invadiram contas privadas de famosos. Muitos famosos sofreram com essas invasões, sendo eles o Anselmo Ralph, Carlos Moraes e muitos mais. Então, que em 2020 os hackers sosseguem um coxo. Em 2019, o futebol também ficou em luto com a perda do futebolista Chinho, que foi assassinado por meliantes durante um assalto na via pública. Infelizmente, ele foi assassinado a sangue frio. É um problema para tanto quanto triste. Ainda no desporto, tivemos a situação do Aquá, que em plena televisão chorava por causa das dívidas que ele tinha com os seus clubes passados. Dívidas essas contraídas por causa do serviço que ele havia prestado na seleção nacional e não foi propriamente regularizado.
E em abril tivemos o maior filme, o filme mais esperado de 2019, que foi Vingadores Ultimato, que deixou de ser propriamente um filme para ser mais um evento. Uma das maiores comoções do cinema nos últimos 10 anos jamais foi vista como teve em Vingadores Ultimato, onde vimos pessoas a pularem, pessoas a saírem a chorar, pessoas a saírem a gritar, graças ao filme que foi o melhor filme já feito. E como prova, Vingadores Ultimato se transformou no filme número 1 das bilheteiras, chegando até 2,7 milhões de dólares só em bilheteira. E com certeza um dos maiores eventos preparados no Facebook e tomou uma proporção um tanto quanto descontrolada foi a invasão da Área 51, o que começou propriamente com uma brincadeira e acabou sendo um dos maiores eventos para celebrar a Área 51 lá nos Estados Unidos, onde muita gente foi lá só para fazer alusão a algo que se transformou em meme. Em 2019, Angola foi homenageada musicalmente por artistas americanos de renome, onde tivemos Will Smith a declarar que uma das melhores músicas que ele gosta muito é de Bonga, onde tivemos Swizz Beatz a pegar numa música angolana de Arthur Nunes e transformar num dos samples que acabou por viralizar na internet. Angola teve muito bem nesse quesito. Ainda falando em música, o Afro House angolano tomou proporções de formas catastróficas, com o lançamento de vários hits, sendo um deles como o Pintim, teve uma das maiores recepções de qualquer música já lançada esse ano, mas com certeza não chegou até a ganhar o top dos mais queridos, que foi vencida pela música Bakongo Rap de Yannick. Mas o Pintim é com certeza uma das maiores febres de dança e música que já teve aqui em Angola, mas ainda assim não foi a única. Teve também o lançamento de músicas como Lhe Traíram e Puxa a Calça, que deram um grande input ao Afro House angolano em 2019. E em termos de lançamentos, tivemos vários lançamentos em 2019, lançamentos como o iPhone 11, que deixou quase todo mundo surtado. Tivemos também o lançamento do Cyberpunk, que é o carro do Elon Musk, que já pode ser considerado o carro do futuro hoje. Mas com certeza nenhum lançamento teve maior impacto na vida do angolano do que o lançamento ou a entrada em vigor do IVA. O IVA entrou com tudo, deixou todo mundo desnorteado devido à subida de preços, muitos deles especulados e muitos deles não oficiais. Tivemos aí situações de subida de preço de arroz, de óleo, só a massa é que não subiu o preço. Não sei qual é o problema, se as pessoas não gostam de massa, mas os preços subiram de forma desacerbada, de forma desorganizada e deixou o povo um tanto quanto atabalhoado. Esse ano tivemos também uma das maiores greves um tanto quanto estranhas, que foi a greve de não sair de casa, perpetuada pelos ativistas nacionais por causa da implementação do IVA e outros problemas que já vêm se arrastando. O princípio era que ninguém pudesse sair de casa para que o governo pudesse olhar melhor a essa situação, mas foi algo que não teve grande efeito. E uma das manifestações foi levada a Portugal pelo Puto Prata para poderem conseguir se manifestar sem que houvesse nenhuma interrupção da polícia. Esse ano Messi levou mais uma bola de ouro, fazendo assim 6 bolas de ouro. É com certeza o maior vencedor de bolas de ouro do mundo inteiro, o único até o momento que já levou 6 bolas de ouro. Uma das situações mais um tanto quanto estranhas foi o apagão que tivemos esse ano, onde toda Angola ficou às escuras. E por causa de um colapso que teve numa das barragens ou numa das turbinas. Esse ano também tivemos a vitória de Adalberto da Costa Júnior como presidente da UNITA, onde ele, a partir de agora, vai ser o candidato da UNITA em tudo quanto for eleições.
Um dos casos que começou a ter início bem no final do ano é o caso dos 500 milhões de dólares desviados. Um caso que chama a tribunal Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, e Zeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano Angolano. Quase me esquecia de um dos maiores eventos que marcou o ano de 2019, que foi com certeza o casamento da filha do Nandô com o filho do general Copilipa, que trouxe muito bate-boca, muita gente falou, principalmente quando se soube dos gastos daquele casamento e principalmente também quando se viu o bolo que era do meu tamanho. Não, era mais alto do que eu, porque a grande maioria das pessoas falava também da presença do presidente João Lourenço naquela festa, onde até ele chegou a ser indicado como suposto padrinho e depois ficou-se a saber que não tinha nada a ver. E naquela festa se gastou mais de 2 milhões de dólares numa noite, que foi algo que levou uma repercussão nacional e internacional. Todo mundo queria falar do casamento que mais parecia com um casamento dourado igual ao do Game of Thrones. E o mais engraçado é que os noivos entraram com as músicas de Game of Thrones. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que o vídeo está longo, mas para conseguirmos de certa forma fazer uma retrospectiva geral daquilo que aconteceu em Angola, fora da Angola e em outros sítios mais, então foi necessário termos esse tempo aqui para poder falar de tudo. Se você gostaste, deixa o teu like e compartilha. Não esqueça de chamar mais amigos para poderem ver a retrospectiva aqui de tudo que aconteceu em Angola. Se você acha que houve coisas que aconteceram em Angola, acontecimentos, fatos, músicas, cenas que aconteceram aqui em Angola, deixa aqui embaixo nos comentários. Claro que não foi possível falar dos memes criados durante esse ano todo, senão o vídeo estaria muito mais extenso do que já está. Então vamos já terminar, até estou um bocado cansado, falei bué. Então não esqueça, se inscreva, deixa o teu like, assista esse vídeo que está aqui e nós nos vemos em 2020. Eu basei.